Bom dia, pessoal. Então, tudo bem? Pessoal renovado para mais um dia, mais uma sessão. Como o Fernão falou, hoje eu estou aqui para falar um pouco da área de pesquisa e fazer essa abertura desse painel de fermentação na segunda etapa. Para mim é uma grande satisfação, né? Para mim é muito gratificante estar aqui com vocês também, né? Nessa linda casa, com esse telão maravilhoso, né? E para a gente conseguir contextualizar e abrir esse painel de fermentação, fazendo um link com o que o Henrique falou ontem na abertura e falou isso o ano passado também. A Fermentec sempre fez dentro do seu P&D nos últimos 48 anos, né? Acho que o nosso grande propósito é sempre trazer conhecimento, trazer conhecimento, tecnologia e entregar valor para os nossos clientes, né? E para o setor sucroenergético, né? O que a gente fez desde o ano passado, como o Henrique pontuou, a gente organizou o nosso P&D em verticais, né? Como o Henrique pontuou, a gente tem a vertical de pesquisa aplicada, onde a gente tem os projetos focados de pesquisa e desenvolvimento para os nossos clientes, de usina, né? Da consultoria. A gente tem a nossa vertical de novos projetos, né? Liderado pelo Mário. O Mário falou isso na palestra ontem, né? Falando das tecnologias da Fermentec, né? Óleo leve, céu leve, bioplástico. A gente tem a vertical de fomento, né, onde a gente busca, através dos editais e de parcerias, né, levantar recursos para a gente conseguir desenvolver projetos mais complexos, de longo prazo, né, de longo prazo, seja FINEP, FAPESP e outras instituições. E a gente tem a vertical de corporates, né, que eu estou aqui, junto com o Bruno aqui da nossa equipe, onde o grande propósito é a gente conseguir avaliar, testar, né, serviços, produtos, tecnologia, para que a gente possa fomentar isso e trazer isso para o setor, para os nossos clientes. Então, a Fermentec sempre fez isso, a gente só está com uma estrutura mais organizada para que a gente tenha tração, né, tenha mais eficiência e tenha mais velocidade. Então, o trabalho que a gente faz com as empresas é justamente a gente conseguir desenvolver, seja através de projetos de pesquisa, projetos técnicos, projetos de negócio, para que a gente consiga avaliar, né, testar e trazer isso para vocês, tá bom? Então, dentro do nosso pipeline, a gente consegue, a Fermentec, né, fazer todo o pipeline de desenvolvimento, desde bancada até a validação industrial e esse approach para o mercado, tá? Então, a gente atende as empresas que têm interesse de desenvolver novos produtos para o setor, né? Empresas que não são do setor, são novos entrantes, então a gente tem essa capacidade de amadurecer, né? Fazer o desenvolvimento do produto para que a gente consiga levar isso para a indústria, para o mercado. A gente tem empresas que já estão no mercado e querem fazer novas inovações, ou empresas que têm produtos mais maduros e a gente auxilia nesse posicionamento, né? Se a gente enxerga valor, enxerga que tem essa aplicação, a gente faz todo esse trabalho. Então, essa é a grande missão das parcerias que a gente tem com as empresas, tá? Então, a gente tem vários cases de sucesso, né? A maioria delas estão aqui conosco, nos nossos estandes, então, são empresas que ao longo dos anos a gente fez algum tipo de projeto técnico, alguma avaliação de produto e trouxe essas tecnologias para o setor, né? Lembrando, a grande missão, o grande propósito é entregar valor, né, para vocês, nossos clientes, parceiros e para o mercado sucroenergético. Então, de alguma forma, a gente atua com essas empresas. Hoje a gente está com quase 20 projetos, né, que seja em andamento ou em avaliação. Então, dentro dessa nova estrutura, a gente tem essa dinâmica de conseguir fazer todos esses projetos, né, para a gente conseguir trazer essas tecnologias, tá bom? E para finalizar, dando esse contexto do painel de fermentação, a gente tem a Lievito, com a Maria Olívia, que vai palestrar na sequência com vocês, e o Diogo da Quiminato, né? São duas empresas parceiras, né, que a gente tem trabalhado em conjunto. Então, a gente vai trazer o conceito da vitalidade, que a Maria Olívia vai trazer para vocês, e o Diogo também com uma solução para combate à floculação. Então, são duas empresas, a gente está com 2 projetos em parceria, e a ideia justamente é posicionar vocês dessas tecnologias, trazendo esse conhecimento. Então, é uma forma da gente fomentar isso. Então, dentro do trabalho que a gente tem feito dentro da Fermentec. Então, essa é a ideia, né? Trabalhar, né, de maneira incansável nessas parcerias, dentro dessa proposta de valor de desenvolver tecnologias, né, e através das parcerias está comunicando isso para vocês. Então, são 2 projetos em parcerias com a Fermentec, que a gente está trazendo aqui na reunião anual para estar
posicionando vocês desses trabalhos que estão em andamento, tá bom? Então, agradeço mais uma vez o tempo, a gente vai dar sequência com o painel. Obrigado, pessoal. Passa os dois para levantar. Muito obrigado, Marcel. Demos o start da continuidade do painel fermentação. Assim como o Marcel também indagou aqui, o tema a ser abordado agora é além da viabilidade, o tema da vitalidade. Desde já, agradecendo a presença dela. Seja muito bem-vindo. Então, por favor, boas-vindas. E usando, né, aquela raiz bastante italiana, né? Por favor, seja bem-vinda, Maria Lívia da Lievito. Bom dia, pessoal. Ai, gosto assim, com energia, porque nós vamos falar hoje sobre vitalidade. E eu gostaria de fazer um convite a vocês. Mergulhar e ir além da viabilidade. Porque é através da vitalidade que nós descobrimos estratégias de melhorias nos processos otimizados. Toda batelada, nós realizamos os ensaios de viabilidade celular. E eu trouxe uma mensagem bem provocativa que vai ser o tema norteador dessa palestra. Viabilidade não é sinônimo de performance. Eu posso ter uma célula viva dentro de um bioreator, mas quanto que essa célula está entregue ao processo de fermentação? A viabilidade, ela é importante, ela é a base, mas é na vitalidade que nós temos o motor da fermentação. Então, nós temos um problema oculto. Por quê? Nós não temos histórico de vitalidade, de análise de vitalidade no processo de fermentação etanólica. Alguém aqui diariamente faz ensaio de vitalidade no seu processo? Nós precisamos fazer essa transição de foco, trazer a vitalidade complementando os ensaios de viabilidade. Então, o que é a viabilidade? Nós medimos a proporção de células vivas em uma população de leveduras. Ela é essencial, mas não garante eficiência. E eu gosto muito dessa imagem, né, do iceberg, porque a viabilidade ela me conta uma parte da história. A vitalidade ela traz um contexto, indicando como está a saúde do meu processo. Então, a vitalidade é a capacidade metabólica das leveduras de converter açúcares em etanol de forma eficaz. E aí, o que eu trago para vocês? Nós vamos continuar ignorando a vitalidade nos processos fermentativos? Porque é uma eficiência perdida. Ela não está sendo medida, e isso pode trazer ganhos de produtividade, economia, vários insights dentro do processo fermentativo. Tá, então estou falando aqui sobre viabilidade, vitalidade. Vamos entender os conceitos básicos sobre essas duas palavras que a gente acaba até confundindo. Então, a viabilidade, eu estou medindo o estado fisiológico, a diferença de células vivas e células mortas, e é um processo irreversível e não garante performance. Já a vitalidade, eu estou medindo o estado metabólico das leveduras. É dentro da minha população de células vivas, eu estou medindo a energia e a capacidade dessas células operarem na fermentação. É um processo reversível. E o que isso nos permite fazer? Nos permite atuar e otimizar a etapa fermentativa. E quais são os fatores que mais drenam a energia da levedura? Eles são intrínsecos ao processo. Então, temperaturas elevadas reduzem a vitalidade. Nós estamos assim numa temperatura ótima de fermentação, os bioreatores operando em 30 a 31 graus. E a hora que começar a esquentar, a levedura começa a perder a sua vitalidade para sobreviver. Nós temos a composição da matéria-prima. Temos também os compostos tóxicos, que são processuais. Os nutrientes, o excesso e a escassez também causam desequilíbrio na levedura.
a presença de contaminantes, né, bactérias, as acidez que já são processuais também da cana, né, e o próprio etanol pode deixar um ambiente hostil. E tudo isso faz o que com a levedura? Coitadinha dela, olha como que ela sobrevive no processo. Eu falei desses fatores, né, no slide anterior, só que eles não acontecem sozinho, infelizmente, porque se fosse sozinho, a levedura teria uma grande energia na fermentação. E eles somados, eles amplificam exponencialmente os danos às células de levedura. Então, o que a gente tem que fazer? Um controle efetivo dentro do processo. Colocar inovação nas nossas análises microbiológicas, porque através delas podemos ter insights de intervenções positivas na fermentação. E as leveduras, elas vivem em um ambiente muito estressante, né? A fermentação, reciclo de células, altas temperaturas, entrada para a porta de contaminantes, enfraquecimento celular. E o que ela faz? Ela desenvolve mecanismos de sobrevivência. Aqui é um mecanismo de um evento fisiológico. Essa levedura, ela vai induzir autofagia, que é o próprio canibalismo celular. Isso é péssimo para unidades industriais que produzem proteína a partir da levedura seca. A esporulação está totalmente relacionada à falta de nutrição. A pseudo-IFA, a levedura também faz uma pseudo-IFA, tá, pessoal? Ela está prolongando, aumentando o seu tamanho para ter ali um espaço maior para aquela levedura se desenvolver, procurar nutriente, procurar um ambiente menos estressantes. E a apoptose e necrose, que é a morte celular programada. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a energia que a levedura gasta para sobreviver é energia que ela não usa para produzir etanol. Ela quer se manter viva nos bioreatores, ela está sobrevivendo. Então, é uma energia para ela viver. Eu não vou entregar uma efetividade na minha produção de etanol. Por isso que a gente vê, né? Nossa, eu tenho uma viabilidade alta, mas meu processo está travado. Muito provavelmente, tua vitalidade está baixa. Aqui, como que ela se comporta na parte do metabolismo da levedura. Então, essa curva aqui de fermentação, né, a fase lag, fase exponencial, fase estacionária e a fase de morte. Nos bioreatores, as leveduras ficam muito nesse vale da morte. Eu gosto de denominar que aqui é o vale da morte. Por quê? Nós queremos a todo custo que todo substrato seja convertido a etanol. E o que acontece nesse momento na fermentação, que é uma coisa oculta, porque nós não enxergamos, mas ela nos demonstra. Acontece os eventos pró-morte. O que são esses eventos? São todos esses que estão escritos aqui em vermelho: a presença de etanol, ácido acético, resveratrol, autofagia, espécies reagentes de oxigênio. Tudo está acontecendo aqui nesse Vale da Morte. E a levedura vai fazer o quê? Ela vai ativar mecanismos pró-vida. Só que esse mecanismo pró-vida é para ela sobreviver e não é para ela produzir etanol. E isso vai gerar o quê? Implicações industriais diretas. Redução na velocidade de fermentação, diminuição no rendimento de etanol, aumento na produção de subprodutos indesejados. Isso aqui já é um indicativo que tem coisas erradas, né, dentro da etapa fermentativa. Produção de glicerol, acúmulo de trealose, e a levedura já falando: opa, não está legal esse ambiente para mim, eu preciso desenvolver um ambiente mais favorável. E aí temos mais consumo de nutrientes ou outros insumos para recuperar as leveduras. Só que a gente está navegando às cegas. Será que é isso mesmo que a levedura precisa? E a célula fica muito cansada. E aí ela permite o quê? A entrada de outros micro-organismos indesejados para o processo. Vou apresentar aqui alguns dados que nós estamos monitorando desde 2023 em algumas unidades industriais. E eu queria que vocês... Aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês me indicarem qual tipo de destilaria que eu estou mostrando nesses slides.
Nesse dashboard de resultado, que é do sistema de análise da Lievito, nós avaliamos a qualidade do processo. Então, nós colocamos quatro tipos de qualidade: risco, regular, baixa e alta. Nessa unidade industrial, 2023 foi o ano de implementação de sistema de monitoramento. A gente viu que quase não teve períodos de alta qualidade de processo e um grande período de baixa qualidade. Poxa, o que a gente enxerga aqui? Que tem muita oportunidade, porque esses ensaios foram derivados de análise de vitalidade. E a vitalidade é o quê? Um processo reversível. Em 2024, teve um leve aumento, né, na qualidade do processo, que passou de risco para regular. E em 2025, estamos no começo do ano ainda. Vamos ver como que vai ficar esse processo. Aqui nesse outro gráfico, nós começamos o trabalho ano passado, pós-cana queimada. Altas temperaturas e uma qualidade da matéria-prima muito inferiorizada. A qualidade do processo, muito discrepante, né? Aqui, uma faixa muito grande de baixa qualidade do processo. E agora, no ano de 2025, uma faixa muito grande, né, mostrando que eles já estão operando em alta performance. Por quê? Porque eles já entenderam o que o sistema quer dizer. E agora, eu gostaria de perguntar para vocês. Esse primeiro gráfico de qualidade do processo é de uma destilaria autônoma ou anexa de 3 massas? Alguém se arrisca a responder? A primeira de 3 massas? Eu já vou começar a detalhar o porquê que tem muita oportunidade numa destilaria autônoma. Bom, aqui são os dados fermentativos de uma destilaria autônoma. Em 2023, nós temos aqui uma viabilidade baixa, uma vitalidade baixa também, em 2023. Então, foi o ano de conhecimento, entendimento do processo. 2024, um salto exponencial de 55% para 80% de viabilidade e a vitalidade moderada baixa. E nesse ano de 2025 também aumentando aqui a sua vitalidade. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a vitalidade também não é um dado que vem sozinho. A gente precisa avaliar a qualidade da matéria-prima que essas leveduras estão trabalhando. Nas destilarias autônomas, já está muito bem elucidado que a qualidade nutricional é baixa. Essas unidades industriais deveriam ou poderiam fazer o uso de nutrientes assertivos para melhorar a vitalidade, porque, nesse caso, a adição de insumo nutricional ela é favorável, porque ele está correlacionado com a baixa vitalidade. Tá? Então, o desejável é pelo menos 200 ppm de nitrogênio assimilável. Ah, Maria Olívia, mas por que o nitrogênio assimilável? Porque ele é um macronutriente extremamente importante para a levedura, para ela fazer vários ciclos metabólicos. E ele está diretamente correlacionado com o ciclo de divisão celular. O que a gente vê é que essas leveduras operam numa desnutrição. E isso vai causar um enfraquecimento e uma baixa vitalidade, porque ela quer sobreviver nos bioreatores. Então, esse aqui é o dashboard de resultados do sistema de monitoramento. E o que esse cliente... o que esse estudo resultou para esse cliente? Aumento na viabilidade e vitalidade, adição correta de insumos. Quando, quanto e por que eu devo adicionar um insumo? E uma tomada de decisão assertiva. Se eu estou adicionando esse insumo, ele está sendo consumido pela levedura ou ele está sendo jogado fora? Isso é muito importante. Já nesse outro case, que é de uma destilaria anexa, o ano passado, uma viabilidade de 40% e uma vitalidade de 57%. Poxa! A levedura, apesar de um ambiente hostil, ela está entregando uma energia favorável para esse processo. Essa destilaria, no ano passado, não estava fazendo açúcar, né? Não tinha como fazer açúcar na época, por conta da cana queimada. E o que a gente tem de histórico aqui?
olha, já estou com uma qualidade nutricional boa, está dentro do desejável. E outra coisa, ela não está consumindo tudo. Tem um residual aqui, né? E foi proporcional também quando aumentou, quando veio a produção de açúcar, né, do mel esgotado. Eu estou esgotando ali meu açúcar, mas eu estou concentrando os outros micro e macronutrientes. E ele teve o mesmo comportamento, né? Qual que foi a sacada dessa unidade industrial? Ela tinha uma cultura de fazer adição contínua de nutriente. Mas aqui a análise de nitrogênio assimilável já está me mostrando que eu tenho nitrogênio disponível. Ela adicionava 2 macronutrientes e um micronutriente. Poxa, vou tirar os macronutrientes, a levedura não precisa. Só de tirar um macronutriente daquele ambiente que já está saturado, porque pensa, a escassez é ruim, a toxidez é pior ainda, tá? Opa, não vai para frente, não. Bom, voltando aqui para o slide. Então, nesse ano, o que eles fizeram? Tiraram alguns insumos, né? O dashboard aqui da qualidade do processo do ano passado. Temos a temperatura como um fator muito importante e crítico para os danos celulares, mais a qualidade da matéria-prima, né? Cana queimada, alta temperatura, contaminação. Então, o histórico do ano passado foi esse, mas para esse ano, nós não temos um histórico do começo do ano. Então, nós estamos criando um histórico nessa unidade industrial. Mas qual que foi a grande sacada? Conscientização. Saber o quando, quanto e por que eu devo ou não utilizar um insumo. Seja ele nutricional, seja ele um antibacteriano. Poxa, ele já está afetando demais a minha levedura. Vamos diminuir a dosagem, porque ele vai ter a efetividade na bactéria e vamos controlar a vitalidade da minha levedura. Então, conscientização, economia e tomada de decisão. E outra coisa, pessoal. Como é um processo novo, nós estamos trabalhando com inovação, precisamos construir o quê? Um histórico. Ah, Maria Olívia, mas o meu processo está bom. Que bom, vamos manter ele bom. Vamos monitorar, entender como que a levedura se comporta nos diferentes desafios do processo. E como minimizar os efeitos tóxicos? Monitorando, criando histórico, fazendo asepsia, controlando a qualidade da sua matéria-prima e tendo análise preditiva, integração de dados para prever melhorias ou quedas no processo. E a nutrição adequada. Diante desses desafios, desde 2016, quando eu estava ainda dentro da universidade, eu recebi algumas amostras para fazer análise molecular de identificação, plaqueamento em meios de cultivo com corante para identificar leveduras. E aí eu via que, poxa, isso aqui não está funcionando. Esse resultado vai entregar o quê para esse cliente? Vamos agregar mais valor ao plaqueamento? Gente, do plaqueamento nós conseguimos tirar tantas informações. Olhar a levedura no microscópio, entender essas fisiologias que ela está mostrando para a gente. Ela está mudando a sua fisiologia porque ela está buscando um mecanismo de sobrevivência. Isso já é uma pré-queda da levedura, tá? E aí eu falei, poxa, a gente podia desenvolver algo para mostrar que isso existe, conscientizar as pessoas de que essa análise é simples, fácil e implementável. Nós desenvolvemos um ecossistema completo de soluções. Então, é o sistema LVT Multikit, que é um kit para análise de vitalidade de leveduras dentro dos laboratórios industriais, com análises rápidas, fácil implementação e resultados confiáveis. Nós já processamos mais de 6.000 dados. Então, assim, já está muito calibrado o nosso sistema para o processo de fermentação. E os dados são bons, né? E o que nós fazemos com ele? Temos um sistema de análise de dados para ajudar na tomada de decisão. Se eu tenho uma vitalidade alta e uma baixa qualidade nutricional, eu devo fazer adição de insumo? Sim ou não? Não. Se eu tenho uma qualidade nutricional alta e uma vitalidade baixa, eu devo fazer adição de insumo nutricional? Não.
O sistema ajuda a interpretar esses dados e quanto mais dados a gente coloca no sistema, mais inteligente ele fica, tá? Então, temos uma análise preditiva, histórico de dados e recomendações personalizadas. E estamos aí no desenvolvimento de bioinsumos, que são as soluções para restaurar e otimizar a vitalidade das leveduras quando necessário. Pessoal, eu falei bastante sobre viabilidade e vitalidade. E são 2 temas muito importantes. Não é que nós devemos deixar de fazer a viabilidade, nós devemos complementar a vitalidade nos ensaios dos laboratórios industriais. Você já pensou que de uma amostra da viabilidade, a mesma amostra você consegue quantificar a vitalidade? Essa é uma solução que a Lievito tem, 100% nacional, tá? Uma empresa brasileira, nascida dos laboratórios da Unesp. Os microtubos vão pronto para uso. Tá? Vai totalmente pronto tudo, não precisa comprar nenhum insumo, já foi projetado para, assim, dar qualidade de tempo para os microbiologistas, porque nós entendemos que tempo é uma coisa bem escassa dentro dos laboratórios industriais. Então, a performance está a um clique de você. Acesse esse QR Code e obtenha mais informações. E quem compreende a vitalidade, entrega a performance. Eu fui bem dentro do tempo que eu estava aqui. Eu agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês e espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa aqui nessa palestra que eu fiz com muito carinho. Tá.